Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aí para mais um encontro onde vamos falar sobre o 10º mandamento. E o encontro passado falamos do 9º mandamento, aliás, e hoje iremos falar do 10º mandamento. Para que possamos dar início a este encontro, vamos nos marcar com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu te convido neste momento a compartilhar este encontro com seus parentes, seus familiares, para que também eles possam participar conosco, que possam ver aquilo que a igreja, ou seja, o catecismo da igreja nos orienta diante dos mandamentos. Hoje, como eu disse, vamos falar do 10º mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Este mandamento, como nos outros, sempre está relacionado a uma coisa. Este mandamento, ele preserva o homem da idolatria e da concupiscência do olhar. Lembremos que no mandamento passado também falava da concupiscência do olhar, o desejar a mulher do próximo. Então, a concupiscência do olhar, você olhar desejando o mal, um olhar pecaminoso, como dizia o encontro passado, né? É do coração do homem que saem as más inclinações, os desejos, a prostituição, é do coração do homem. E aí, no encontro passado, falávamos que precisávamos passar por toda uma purificação. O 10º mandamento, ele desdobra, ele dá como se fosse uma pequena continuidade ao 9º mandamento. Ele desdobra e completa o 9º mandamento, que se refere à concupiscência da carne. Proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo e da rapina da fraude. Então, ele proíbe tudo isso. O 9º mandamento, o 10º mandamento, ele vai nos proibindo a fazer essas coisas erradas. O roubo, a fraude. Então, tudo isso nós temos que ver. É um pecado, né? É um pecado que nós cobiçamos as coisas alheias. Então, isso que nós temos que estar lutando contra. O 10º mandamento, os amados irmãos e irmãs, nos proíbe a avidez e o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe a cupidez desmedida, nascida da paixão imoderada e das riquezas de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual prejudicamos o próximo em seus bens temporais. Então, a desordem que nos causa essa concupiscência, desse desejo das coisas do outro, desejar as coisas do outro. Eu vejo uma pessoa que tem uma coisa, eu ficar desejando aquilo que é do outro, ao invés de me alegrar com a vitória do outro, eu estou pecando porque eu já estou desejando aquilo que ele alcançou pelos méritos dele. Então, o 10º mandamento, ele deve tirar de nós isso. O catecismo da Igreja Católica até diz assim: o 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Olha o jeito que isso é forte. Ele exige banir a inveja do coração do homem. Nós nos combatemos mutuamente e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Nós estamos sempre no combate, mas a inveja nos arma contra o outro. Nos coloca nas guerras, no combate contra o outro. É a inveja que faz isso. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo de Cristo, onde acabaremos? Nós nos combatemos mutuamente e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Então, amados irmãos, não adianta nós nos armarmos, nós nos protegemos se vivemos a inveja, porque a inveja nos põe uns contra os outros. A inveja é me colocar contra aquele que alcançou alguma vitória na sua vida. Até nos diz o catecismo, se todos procuram por todos os meios abalar o corpo de Cristo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. Olha como isso é forte. Nós
estamos ali tentando fazer isso e aquilo como membros do corpo de Cristo, mas estamos nos devorando como feras. Não estamos tendo essa vivência que deveríamos ter de respeito pelo outro, de nos alegrar com a felicidade do outro. A inveja, ela é um vício capital, ela é um vício que nos leva a brigar com o outro, até quantas pessoas até chegam a tirar a vida do outro porque não se alegra com a alegria do outro. Esse 9º mandamento, não cobiçar as coisas alheias, ele deveria nos levar, irmãos e irmãs, a uma experiência de viver, ou seja, nos alegrar com a alegria do outro. E o que tem acontecido muitas vezes, nós vemos o outro alegre e queremos roubar a alegria do outro. Quando nos fala o catecismo sobre o corpo de Cristo, né, que é até interessante, o que adianta toda essa vivência, né, como nos fala o catecismo, se todos procuram por todos os meios abalar o corpo de Cristo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo, declaramos-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. De que está adiantando tudo isso se nós não estamos agindo com justiça com o outro? Nós estamos sendo pessoas que só estão, como diz, fera querendo engolir fera. Não estamos tendo respeito para com o outro. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração, nos diz Mateus 6:21. Aqui sim, essa deve ser a nossa alegria. O 10º mandamento, ele nos proíbe todos os caminhos desregrados que nós temos na nossa vida. Ele nos chama a uma vida moderada, na pureza, onde nós vamos alcançar as coisas por nossos méritos. Eu tenho um costume de dizer assim: se, por exemplo, uma pessoa está lutando para passar num concurso, e eu estou também nessa luta pelo concurso, e a pessoa conseguiu, o meu desejo humano seria de, ficar com inveja daquele que passou. E a igreja nos orienta ao contrário, né? A me alegrar com aquele que venceu. E lutar, sim, para um dia eu conseguir. Não querer tirar o mérito daquele que lutou ali. Então, a partir do momento que eu fico desejando aquilo que é do outro, aquilo que o outro conseguiu, eu até jogo praga às vezes, desejo mal para aquela pessoa, isso é muito feio. E nós, como igreja, devemos colocar as coisas diferentes na nossa vida. A inveja é a tristeza sentida diante do bem do outro. E o desejo imoderado de dele se apropriar. Então isso é a inveja. A inveja, ela é essa tristeza que nós trazemos diante do bem do outro. Sobre este 10º mandamento, a concupiscência dos olhos, que nós até colocamos aqui que é a sequência do 9º mandamento, nós olhamos e acabamos pecando, né, cobiçando as coisas do outro, porque o nosso olhar está cheio de coisas ruins. E se nós olhamos para as coisas do outro sem uma vida de oração, a tendência vai deixar a inveja tomar conta de tudo. Se eu não me coloco ali no meu lugar, se eu não faço ali a vontade de Deus, se eu não me coloco em oração, como orienta até o 9º mandamento, né? Eu tenho que viver a vida de oração. Então, se eu não tenho uma vida de oração, como eu vou conseguir me alegrar com a vitória do outro? Mas não, às vezes eu derrubo o outro para poder alcançar aquilo. E este 10º mandamento, que está relacionado a preservar o homem da idolatria e da concupiscência do olhar, que nós possamos também olhar a nossa vida. Como nós estamos sendo como cristãos? Como está sendo o meu olhar diante das coisas do outro? Eu estou idolatrando as coisas, os bens,
Ou eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida? Vamos voltar no primeiro mandamento. Eu estou colocando Deus como primeiro, como centro, como o único da minha vida. Então, amados irmãos e irmãs, por isso, quando nós falamos dos 10 mandamentos, nós falamos, eles se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, com toda a sabedoria, e ao próximo como a ti mesmo. Se eu consigo viver os 10 mandamentos, se eu consigo olhar esses 2 mandamentos, os outros mandamentos, eles virão, eu viverei com tranquilidade. Porque se Deus é o centro da minha vida e eu consigo respeitar o meu próximo, olha os outros pecados, eu não vou querer roubar, eu não vou pecar contra a castidade, eu não vou estar aqui desejando a mulher do meu próximo, porque eu respeito, porque eu vejo, eu amo a ele como eu me amo. Eu não vou cobiçar as coisas alheias. Então, olha todos os outros mandamentos. Se eu tenho como base na minha vida, se você tem como base na sua vida, Deus sobre todas as coisas, e o próximo você amar como você mesmo, as outras coisas, os outros mandamentos, você consegue vencer. Por isso a palavra de Deus, quando ela fala, resume os 10 mandamentos em 2, é bem forte isso, porque Deus não nos deixa fazer as coisas erradas. Nós erramos pelo caminho, mas só que Deus nos dá uma chance de voltarmos, de reconciliarmos. Então que este encontro possa abrir os nossos olhos para a nossa vivência de cristãos, como nós estamos vivendo como cristãos. E diante dos 10 mandamentos eu volto a dizer, observe esses 2 mandamentos que resumem os 10. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que aí você vai conseguir viver os 10 mandamentos, os outros 8 mandamentos com tranquilidade. Viva em oração e busque viver esses mandamentos. Ficamos por aqui, agradeço a você que participou conosco, também você que nos acompanha, você que está nos acompanhando, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus parentes, para que também possam eles se formar conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.